confusa a história, mas a gente vai entender tudo. Antes de mais nada, eu vou dizer boa noite para nossa convidada de hoje, Patrícia Leles. Tudo bem, Patrícia? Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Você parece ser bem mais jovem. Você tem 22 anos? Tenho 22 anos. Nossa, parece ter 15 anos. Uma cara obrigada. de menininha. Eu vou falar boa noite também para o Jorge Lordello. Tudo bem, Jorge? Boa tarde, Lu, Patrícia, todos. Bem-vindo. Está indo bem a Operação de Risco? Indo bem todo sábado, 10 da noite, aqui na Rede TV. Muito obrigada. Simone Garuti, a grávida mais linda do Brasil. Tudo bem, Sim? Luciana, essa é uma querida. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Oficial Super Pop já está pegando fogo No aqui. Twitter, né? No Twitter, nosso Vambora. Twitter, tá bom? Bom, Patrícia, muito obrigada por estar aqui, pela confiança. Eu vou tentar tratar isso da melhor maneira possível. Eu vou te perguntar as coisas que eu acho que todo mundo quer saber. Primeiro, eu quero entender, você mora onde? Eu moro em Brasília. O que você faz em Brasília? Eu sou estudante de jornalismo, estou no último semestre só para apresentar o TCC. Você é de Brasília? Sou de Brasília, nasci em Brasília. Legal, Brasília, né? É muito bom, eu gosto. Ok. E você, então, você circula no meio político? Então, eu sempre tive essa vocação para política. Assim, eu sempre estudei jornalismo voltado para política e economia. Então, eu comecei uma página na internet, no Facebook, onde fez uma boa repercussão, principalmente em Brasília. E devido a isso, o partido me convidou para estar fazendo parte da base jovem, né? Da executiva jovem do PSC. Ok. E você conheceu o Marco Feliciano aonde? Eu conheci o Marco Feliciano dentro da Câmara. Primeiro eu já tinha conhecido por conta do partido, assim que eu me filiei. Mas o meu primeiro contato com o Marco Feliciano foi numa audiência contra o aborto. Foi ali que a gente teve o nosso primeiro contato, que ele trocou o telefone comigo. Foi ali o primeiro contato, que é a primeira foto que a gente tem, que é essa mesmo. Foi exatamente nesse dia. E por que você trocou o telefone com ele? Foi o seguinte, a gente estava no meio da audiência e a gente começou a discutir com um grupo que era a favor do aborto. E aí a gente começou a discutir ali e tudo mais, aí ele virou para mim no meio da audiência e falou assim: você tem uns bons argumentos, me passa o seu telefone que a gente vai trocar informações, que a gente vai ficar nesse contato para outras audiências, né, que estão por vir. E por isso a gente trocou o telefone ali na hora. Ok. E vocês trocaram mensagens depois disso, falando da história do aborto? Sim, depois disso a gente trocou mensagens não só sobre o aborto, mas, por exemplo, a CPI da Uni, que foi um fato assim que a gente conversou bastante. Outras coisas também, assim, que envolve o partido, mas sempre nessa conversa assim muito respeitosa e bem política. de trabalho. Ok. Bom, você é evangélica? Sou cristã. Tá. Bom, aqui, o que aconteceu? Aqui está dizendo que no dia 15 de junho você teria ido, de alguma forma você foi parar na casa dele. Foi o seguinte, nessa época estava acontecendo a CPI da Uni, que foi ele, o deputado, que aprovou a CPI. Ok. Só que o que acontece? A CPI sempre era cancelada. Sempre assim, no dia da audiência da CPI acontecia alguma coisa e a CPI era cancelada. Ninguém queria deixar essa CPI ir para frente, virar realmente uma audiência, etc. E é o que acontecia. Ele fazia as reuniões da CPI dentro da Câmara, mas sempre dava um problema entre os grupos que eram a favor e os grupos que eram contra. Então ele começou a falar assim, vamos fazer reunião lá em casa, no apartamento funcional dele. Só que não era só comigo, era com outras pessoas também. Então, assim, houve umas 4 reuniões com todo mundo da militância, que era a favor da CPI da Uni, que não era só o partido PSC, tinha outros partidos também a favor. E aí, nesse dia, um dia antes, na verdade, no dia 14, ele me ligou pela noite, falou assim, olha, amanhã a gente vai ter uma reunião pela manhã, lá em casa. Falei, tudo bem, vou estar lá. Ele te ligou? Ele me ligou. Mas ninguém liga mais, só o WhatsApp, né? Bom, eu não sei se ele liga para outras pessoas, mas geralmente ele ligava, Tá. assim, para as pessoas que estavam mais na militância. Ligou. Ele sempre ligava, olha, vai ser tal horas, em tal lugar, Tá. até mesmo da audiência. Olha, audiência de, sei lá, contra o aborto. Tá. Né, Aí tal te ligou. horas. Isso. Aí falou, amanhã, Isso. amanhã vai ter uma reunião lá em casa. Isso. Você já tinha ido lá antes? Já tinha ido lá antes por conta de outras reuniões. Outras reuniões. Isso. E tem pessoas que foram com você. Sim, outras pessoas também já tiveram na casa do Feliciano. Porque, assim, como é um apartamento funcional, ele usa bastante para O reuniões. que é um apartamento funcional para as pessoas entenderem? Apartamento funcional é um apartamento que ele é cedido pela Câmara. É um apartamento que eu Ele fica lá pago, de que você trabalho. paga, que todo É. mundo paga. É um apartamento que, como ele não mora em Brasília, o governo cede para tipo ele um tá hotel lá. que a gente É tipo paga. um hotel que é uma casa. Ok. Então você tem outras pessoas que viram você ir em outros dias dessas reuniões. Sim, Muitas tem outras pessoas do grupo mesmo da CPI da Uni que estiveram lá também. Ok. E aí ele te ligou, não foi um assessor, foi ele que te ligou. Não, foi De ele acordo quem me com ligou você. nesse dia. Ok. Isso. E aí você foi de manhã cedo que horas?
Olha, eu fui entre, assim, mais ou menos 9 e 10 horas da manhã. Assim, não sei te falar o horário preciso. É uma coisa que eu disse pra todo mundo. Assim, que o horário precisava, eu cheguei lá tal horas, não cheguei. Vou tá mentindo. Tá certo. Mas foi mais ou menos entre esses horários. Entre 9 e 10 horas da manhã. Isso, 9, 10, Você falou 10 que e era, meia. numa entrevista você foi precisa. Disse que você chegou às 9 horas, não foi, Patrícia? Isso, A foi, princípio mas você disse que foi 9 horas. não, eu sempre coloquei o seguinte, entre 9 e 10 da manhã, porque assim, não tem como eu lembrar de um fato, de alguns meses atrás, o horário exato. Mas eu sempre coloquei entre esse e esse horário, sempre frisando, é sempre pela parte da manhã. Certo. E quando você chegou lá, não tinha mais ninguém? Não, quando eu cheguei no apartamento, o que acontece? Ele sempre deixava o seguinte, olha, você vai chegar na recepção e vai identificar que vai no apartamento do Wagner. O apartamento dele, na recepção, fica no nome do motorista. Por quê? Ah, eu já não sei. Mas isso é estranho, até porque se é um apartamento cedido pelo governo, é uma coisa que tem que ter uma certa Não, organização, o apartamento é em nome do deputado. Só o deputado tem o direito de morar lá e ele pode também convidar Não, tudo bem, mas não assessores pode- para queimar. Mas o nome não pode é botar o nome do motorista. O motorista é motorista. O deputado é o Já está estressado. ele e o nome do apartamento é o nome do deputado. Tá. E Isso. você chegou, Aí- então você chamou. Aí você chamou o Wagner. Não, assim, sempre quando a gente chega na recepção, ele pergunta, você tá indo qual apartamento? Eu falei, olha, no apartamento tal do Wagner. Certo. Aí ele ligava no apartamento, olha, tal pessoa tá aqui, tá ok? Ok. Aí a gente subia. Ok. E sempre ele deixava a porta já encostada, pra ele não ter que ir lá abrir toda hora. Então, assim, a regra era, subia, você já sabe qual é o apartamento, entra, Tá. não, fecha a porta, já deixa encostado pro resto do pessoal ir entrando. Então, nesse dia eu cheguei, a porta estava encostada, como era de Peraí, costume. mas então você entrou e pediu para subir no apartamento do Wagner. Isso. Ele sempre colocou o apartamento no nome do Wagner. Então tem o registro de você subindo, você deu seu documento. Aí, não, engraçado é que assim, às vezes que eu tive lá, nunca foi pedido documento. O documento começou a ser pedido depois que o caso veio à tona. Porque assim, nunca aconteceu de eu ter que entrar no prédio e dar o meu documento. Porém, no livro, eu lembro exatamente dele escrevendo o meu nome, o porteiro escrevendo o meu nome, ele Você perguntava. consegue identificar o porteiro. Consigo identificar o porteiro, porque ele falava, como é que é seu nome? Meu nome é Patrícia, não sei o quê. Aí ele escrevia apartamento tal, aí ele ligava Ok. e dava ok, eu E subia. aconteceu isso dessa vez também. E, sim. E o porteiro sabe que você foi lá, então. Não, o porteiro sabe que eu estive lá, com certeza. E aí você subiu. Subi. Aí a porta estava encostada. Sim, aí eu entrei, aí eu vi que não tinha ninguém. E aí? Aí na hora eu mandei uma mensagem no grupo da CPI da Uni, falei, gente, cadê vocês aqui pra reunião? E aí o pessoal falou, não tô sabendo de reunião alguma. Nisso o Marco Feliciano não estava na sala. Ele não estava na sala. Aí eu mandei a mensagem, o pessoal, não, olha, a gente não tá sabendo de reunião, a gente só vai, porque no mesmo dia parece que ia ter uma audiência, eu não me lembro exatamente, mas ia ter alguma reunião relacionada à CPI da Uni na Câmara. E aí ele falou, aí o pessoal do grupo falou, olha, não tô sabendo de reunião, só mais tarde, pela tarde. E aí eu falei assim, uai, estranho. Aí nesse momento o Feliciano já veio. Ele Ok. estava no quarto dele, não sei onde é que ele estava. Aí ele já veio pelo corredor, que é o único corredor que o apartamento tem. Aí ele falou assim, nossa, querido, ainda bem que você chegou. Aí eu falei assim, Feliciano, o pessoal não está sabendo de nenhuma reunião. Aí ele falou, não, então eu queria conversar com você pessoalmente. Mas não dá pra gente conversar na Câmara, porque sempre o pessoal vem, a gente junta, aí quer cumprimentar e não sei o que, nunca dá tempo. Aí ele falou, ainda bem que você veio aqui que eu quero conversar com você a sós. Aí eu sentei no sofá dele e ainda expliquei isso muito bem, assim, os detalhes do apartamento dele. A única coisa que não bateu foi um quadro da Mona Lisa. Porém, quadros eu acho que a gente tira e põe da parede a qualquer momento, né? E aí ele sentou comigo no sofá. Eu sentei assim no sofá, ele sentou mais ou menos onde esse senhor está. Aí ele veio chegando mais próximo. Aí ele colocou a mão na minha perna. Ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu já falei assim, que proposta? Ele, olha, você é uma menina que se destaca no partido, se destaca pela sua militância, você tem um alcance alto na internet. Então eu queria te convidar para trabalhar no partido. Porque até então ele tinha até virado líder do partido, né? Porque o André Moura subiu no governo e ele virou líder do partido. Ele falou assim, olha, eu tenho uma proposta, que é esse trabalho, te dou um salário alto, ele me ofereceu 15 mil de salário. E ele falou assim, mas tem uma coisa assim que a gente tem que combinar. Na hora, lógico que eu falei assim, nossa, que trabalho bom, com certeza vou amar trabalhar com vocês e tudo mais. Aí logo depois ele falou, olha, a proposta é assim, se você aceitar, você tem que ser minha amante. A gente tem que ter um envolvimento e tudo mais. E quando ele falou isso, eu falei assim, o senhor tá bem? Porque na hora, pra mim, ele não estava bem. Ele não estava aparentando normal. Então aparentando normal, tipo como? Tava... Ele estava com o olho muito vermelho. Ah, E aí, na hora, eu ainda perguntei, pastor, o senhor tá bem? Eu sempre chamei ele de pastor. Eu falei, pastor, o senhor tá bem? Tá tudo ok? Aí ele falou, não, tá tudo ótimo, não sei o que, com você tá bem, não sei o que. Eu falei, tô achando estranho, né? Aham. Aí foi quando ele fez essa proposta, eu falei, Feliciano, você tá falando sério? Ele, tô.
tô falando sério, a gente se dá super bem. Mas era Feliciano ou pastor? Não, quando ele falou isso, eu já mudei. Eu falei, Feliciano, você tá falando sério? Certo. Aí ele pegou e falou assim, não, eu tô falando sério, a gente se dá super bem, a gente tem os mesmos pensamentos, a gente tem uma mesma... Eu já tive uma situação de vida igual a sua e tudo E aí, mais. o que você fez? Aí na hora eu falei assim, então é verdade. O que as pessoas dizem, porque a Câmara inteira comenta que o Feliciano tem outros casos, mas assim... Mas e por que você foi lá então, se todo mundo comenta isso? Mas é muito diferente uma pessoa comentar. Por exemplo, você comenta comigo, ele comenta comigo. Eu tô ali com o Feliciano toda hora. Ele nunca tinha dado em Feito cima nada. de mim. Então, assim, eu não convivo com você ou com ele. Eu sempre conversava com o Feliciano. Ok. Então, assim, eu sempre falei assim, isso deve ser o que a gente chama na política intriga da oposição, né? Mas nunca tinha investido, desculpa, Luciana, nunca tinha investido, já te convida para ser amante com um salário de 15 mil reais? Ah, ele falou de Exatamente. salário? Sim, ele falou de salário. Nunca nem beijou e já convida para ser amante. Direto. Sim, Nossa. ele convidou direto. Ele jogou assim, ó. Mas isso ele já tava pegando na minha perna e não sei o quê. Porque o que ele deve ter pensado? Ah, a menina tá dentro do partido, tá toda hora conversando ali com a gente, eu converso com ela. Ele deve ter achado que o quê? Que nesse meio termo eu ia dar abrangência pra ele. Você já estava ali às 9h30 da manhã sozinha, de acordo com você? É, talvez? foi eu. Tá, ele mas deve ter você achado. falou que não. Não, aí eu falei que não. Aí, na hora, eu peguei, minha ficha caiu. Eu falei assim, então é verdade o que as pessoas comentam, Feliciano, dentro Patrícia, da Câmara. a porta estava fechada ou aberta nesse exato momento no apartamento? Não, assim que ele veio do corredor, que ele entrou na sala, que eu falei, Feliciano, e a reunião, isso que ele falou, ele foi e fechou a porta. Ele fechou a porta. Eu não... Assim, ele trancou a porta, mas eu não sei te dizer onde é que ele guardou as chaves. Colocou no, Ele tirou a chave da porta? Ele tirou a chave da porta. Ele tava de paletó, assim, mas eu não sei se ele deixou do lado. Isso eu Você não reparou lembro. que ele tirou a chave da porta? Reparei que ele tirou a chave da porta. E na hora, eu já, fiquei meio assustada. Aí eu ainda cheguei a indagá-lo. Eu falei, Feliciano, por que você está fazendo isso? Ele falou, é porque o Wagner não está aqui e quando ele chega, ele já abre a porta de uma vez. Na hora eu já fiquei meio assim, mas sabe quando, por exemplo, eu nunca ia achar na minha vida que o Feliciano ia fazer isso comigo. Apesar de já terem te dito que... Apesar de já terem me dito, só que é uma diferença, por quê? Tá, mas aí deixa eu aí quando ele falou isso tudo, o que você fez? Você levantou e falou, eu quero ir embora? Não, aí quando ele falou isso tudo, eu falei assim, Feliciano, então é verdade, não sei o que, eu comecei a confrontá-lo. Eu falei, então é verdade aquele caso com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, porque a gente não escuta, assim, a pessoa, a gente escuta o nome da pessoa, né? Então, eu falei, então aquela pessoa, e ele foi ficando nervoso. Na hora, eu peguei e fui direto pra porta. Tá, e aí? Aí eu tentei abrir a porta e tava trancada. Aí eu comecei a bater na porta. Falei, Feliciano, abre essa porta agora, e não sei o quê. Que foi quando ele já estava nervoso com a situação e ele me bateu. Ele te bateu por quê? Não, aí é uma coisa que você tem que perguntar até mesmo pra ele. Ele te bateu como? Aonde? Ele primeiro me deu um soco na boca. Ficou então uma Isso. marca, né, Patrícia? Sim, na hora ficou uma marca. E depois ele me deu um chute muito forte na perna, que o chute tá aqui até hoje, porque não saiu. Um chute na perna? E por que Patrícia, você não fez o exame de corpo de delito? Se você é agredida, né? Tô aqui só pra... Você foi agredida. Então você tá com uma marca. Por que você já não Eu procurou a queria saber polícia e primeiro fez como o é que ela exame? saiu do apartamento. Então, aí eu respondo primeiro. Pode responder, Simone. Porque assim que eu saí do apartamento, que eu consegui sair do apartamento, na hora eu pensei, eu não vou denunciar qualquer pessoa. Você ficou com Eu vou medo. denunciar um deputado que tem tudo que eu não tenho, que é igrejas a favor dele, que é dinheiro, que é foro privilegiado. Então o que eu pensei? Eu vou para dentro do partido, que o partido vai ver a situação e vai me ajudar. Só um detalhe, Patrícia. Eu procurei muita coisa na internet e eu não achei uma foto sua que você teria tirado ou um vídeo da agressão na boca. Por que você não tirou uma foto Porque sua, por a exemplo? Luísa Brunet, recentemente, ela fez uma acusação e ela fez um filme. Ela fez uma foto mostrando uma agressão. E Mesmo você... que não tivesse usado, ela tirou a foto. E no seu caso tem tantos vídeos e tanta coisa, mas eu não vi, não sei se você tem uma foto De como você que ficou. mostra essa agressão. Sim, aí é que tá. Eu mandei uma foto para um amigo. Só que aí acabou que eu apaguei a conversa. É por isso que eu quero tanto que a PF, que a Polícia Federal entre no caso. Porque a partir do momento que a Polícia Federal entrar, eles conseguem baixar tudo, mesmo que a gente tenha apagado. Tá, mas por exemplo, você não pensou, vou tirar uma foto e guardar? Exatamente, eu pensei, vou tirar foto e guardar. Mas não guardou. Mas eu fiz o backup do celular e acabei perdendo. E é por isso que eu quero Como é que faz tanto. backup? Quem faz backup do celular? Eu fiz, porque eu fui atualizar, e aí ele estava muito cheio. Mas se o próprio você mandou iPhone... para alguém, essa pessoa tem a Não, foto. sim, eu mandei pra pessoa, mas eu cheguei a pedir pra Entendi. pessoa e a pessoa não me mandou. Tá, mas Ela por falou que tinha exemplo, apagado. 3 dias depois, você tirou uma foto com a Sarah Winter. Sabe a Sarah Winter? Sim, claro. Olha a Sarah Winter. Não- Isso foi 3 dias depois. Sim, na verdade essa foto, ela já tinha sido feita um pouco antes, porque a Sara ficou hospedada na minha casa. Então essa foto ela já tinha sido um pouco antes,
E eu acho, se eu não me engano, eu postei até no dia do aniversário dela. Foi dia 18 de junho. Isso, que é o dia do aniversário 3 dela. dias depois. 3 dias depois, Então, mas essa foto é um pouco antes, uns meses antes. Então não foi tirado no dia que, que você Não, postou? não foi tirada no dia que eu postei. Essa foto eu tirei um tempo antes e postei por conta do aniversário da Sara. Tá, olha, eu não tô duvidando, o Marco não tá aqui, eu tô só querendo Não, entender. claro, a gente tem que claro. perguntar. Na hora que você falou que você estava dentro do apartamento dele, entre 9 e 10 horas, ele já estava no Ministério do Trabalho. Quer ver? Coloca aí as imagens. Olha só, a gente vai ver aqui. Que horas ele disponibilizou isso aqui, ó? A gente pode ver ali, cadê? Tá aqui no telão ou tá ali na frente? Ó, tá vendo essa foto aqui, ó, esse vídeo? Ele tá chegando, que horas tem aí? Alguém consegue enxergar? É 8h56 8h58. da manhã. 8h56, ele está entrando no Ministério do Trabalho, tá ali a câmera de segurança. Depois tem uma câmera interna aqui. Ó, é ele Também ali, ó, mostra. entrando. Sim. A gente conseguiu de uma maneira, não sei como é que conseguiram, ele tá ali, ele entrou. Vamos ver se é ele. Ele agora. Vamos ver se dá pra ver o rosto, né? Lordelo me ajuda. Esse é ele rapaz mesmo? está segurando, ele que estava segurando esse papel branco. Um folder branco ali, né? Mostra o rosto? Não tá mostrando ainda, deixa a gente ver aqui. Ele Eu vai acho que se ele aproximar mais do pra cá, elevador. mostra. Vamos ver se dá pra ver, se ele vem pra cá. Isso. Eu diria, é o Marco Feliciano. É o Marco Feliciano. É ele, não é? Sim, agora Patrícia. sim, uma das coisas que eu queria até colocar aqui, que é por isso que eu quero tanto que a Polícia Federal entre, é que há uma contradição muito grande. Até mesmo da própria foto que o Bauer postou. Tá, não, mas vamos aqui, esse aqui é ele, não é? Que Sim. entrou ali. Não, e É o depois Bauer, ele, isso, o não, Bauer. E depois Ele ele tem sai uma- com o ministro. Não, peraí, mas então Depois ele tem ele sai uma. com o Ó, ministro. ele tá saindo. Depois ele Com o sai ministro. com o ministro. Sim. Pois é, aí é que eu tô colocando. Ele pode até ter ido nessa reunião. Mas você não estava com ele no apartamento? Essa não é uma prova Então, irrefutável? isso não é, porque olha só, ele pode até ter ido. Mas quem me garante que depois que ele foi aí, ele não foi no apartamento? Porque é o que eu tô te Mas quanto falando. tempo ele ficou lá? Se você foi às 9 da manhã, ele entrou às 8h50 e poucos. Ele foi rapidinho, 10 Não, mas minutos? depois daí, ele tem, todo deputado tem uma lista de comparecimentos. Ele sai e vai para um outro evento público. Mas aí é que tá, a lista que a gente pegou do dia, ele não Esse compara- evento. Olha lá, ele tá nesse Lu, evento público. Ele com teria gente, saído de inclusive com lá o e foi presidente da nesse República. evento. com o presidente. Com o Temer. Com Pois o é, Temer, mas sim. aí uma coisa que a gente encontrou que não bate as coisas é que, por exemplo, na agenda dele, esses eventos não estavam. Mas se ele tava lá, todo mundo viu. Não, ok, mas aí é que entra a contradição do negócio. Porque esse vídeo que ele colocou, tem uma foto que o Bauer postou uns minutos antes. Eu acho que ele diz que tava aí umas... Que horas que ele disse que tava aí? Era por volta de quantas De horas? 10 da manhã. De 10 da manhã. E tem uma foto dele com o ministro às 9... Meu advogado sabe direitinho, às 9 e pouco. Ele postou a foto, ele tem uma foto antes dele entrar. E aí é que a gente não está encontrando a coerência, porque... Eu sei, mas Patrícia, você está dizendo que você foi para o tudo apartamento bem, mas a foto entre ele pode- 9 e 10 horas. Mas ele pode ter postado Mas a foto num outro momento, se como você ele- postou da Sarah Winter Mas também. espera um momentinho, ele ficou quase uma hora com o ministro. Quer dizer, ele ficou todo esse tempo, mostra o vídeo, no Ministério do Ô, Trabalho. gente, se o ministro falar que ele tava com ele, quem que vai... Não, mas o que eu achei engraçado nisso tudo, que é o que a gente está precisando tanto da Polícia Federal que ela entre no caso, é porque é o seguinte. Primeiro que a foto que o Bauer postou no dia... Olha a Olha lista só de esse presença, detalhe aqui. Luciana. Aquela reunião, aquela foto, Luciana, essas pessoas que Estavam lá. foram, estavam lá. Quem não foi, é marcado um não. Isso quem fez não é o deputado. Essa é a Câmara, é a reunião que foi feita ali. E no nome lá. do Feliciano está marcando que ele 10 estava da lá. manhã, 15 de junho. Lista Como é que de ele- comparecimento, ele estava lá. Sim, sim. Você acha que eles estão mentindo? Acho, sabe por quê? Eu achei... Eles vão mentir? Acho, E o sabe... ministro também? Ah, mas você sabe que o ministro que ele foi visitar no dia é da base aliada, que é da bancada evangélica, que estavam inteiros sabendo do caso. Você acha Mas, que ele vai falar, Patrícia, eu mas tava- a imagem, não Mas podemos a discutir Câmara com a não, é o que eu imagem. tô falando. Mas aí ele vai falar pro ministro, vem Discutir cá, com mente a por imagem. mim, porque eu tava lá batendo uma menina? Ah, meu bem, da base evangélica ali, da base evangélica, você não pode duvidar de nada, porque eu acreditava fielmente. E quando eu procurei ajuda dentro da bancada evangélica, eu não tive. Tá, tudo bem, mas essas pessoas todas o viram lá. Então, mas aí é que a gente não está encontrando a coerência pelo seguinte. O vídeo que ele mostra, ele conseguiu pegar no ministério. Mas, por algum acaso, os vídeos do apartamento dele, os vídeos do prédio dele, foram apagados. Não tem vídeo do prédio? Não tem vídeo do prédio, foram apagados. Não, pera um pouquinho. Uma coisa a gente tem que explicar, Patrícia, é o seguinte. O Feliciano já disse isso na mídia, que tem prova que você não foi porque não há registro seu lá. O porteiro disse que você não te viu lá. Não Mas há um é o que eu tô te registro falando. seu. Mas o porteiro também é da base aliada?
Não, o porteiro é porteiro do prédio, mas é o que eu tô te falando. Eu reconheço o porteiro que eu fui lá. Se colocar todos os porteiros na minha frente, eu reconheço o porteiro que muitas vezes eu me identifiquei com ele. Mas o porteiro tem que reconhecer você, né? Não, tudo bem, o porteiro também tem que me reconhecer. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, por que que os vídeos do prédio dele foram apagados? Isso é estranho. Não, mas não, deixa eu só não tô entendendo uma coisa, gente. Lu, Mas se só o dar uma cara tá lá na explicação. Câmara, como é que o cara pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Luciana, Não sei, às vezes ele é tão abençoado que Deus deu a ele o poder da minha presença, né? E é por Luciana. isso que eu preciso tanto que a Polícia Federal entre no meio. Entendi. eu acho importante a gente esclarecer. Todo mundo que trabalha com CFTV, que é câmeras, vai saber entender o que eu digo. Você tem um computador no seu prédio, esse computador pode gravar 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, depende do HD. Depois de preencher, aquilo é apagado automaticamente, porque não vai ficar guardando tanta imagem. É que você demorou tanto tempo para fazer uma ocorrência, que são quase 46 dias. Quando é que você fez a ocorrência? Eu fiz a ocorrência, acho que foi dia 1º de agosto. Por que você esperou tanto? Porque eu estava sendo ameaçada de morte. Mas agora, por exemplo, por que que ele conseguiu os vídeos do Ministério? Porque faz um backup. Eu sei, mas ele está levantando prova. Você fez uma acusação muito grave contra ele. Com certeza. O curioso dessa história, quando alguém acusa alguém de estupro, numa sala onde não tem ninguém, o outro lado só tem 2 saídas. Ou ele nega, ou ele diz o seguinte, não, a pessoa esteve lá, mas não teve estupro. E o Feliciano disse o seguinte, não, ela não esteve. Então a versão, ela é completamente Não, e diferente. o ônus da prova cai sobre você, porque quem acusa é que tem que provar, não a pessoa que está se Sim, defendendo. e é por isso que eu tô te falando o seguinte. No caso, Como ele é que ele ele... tá falando que ele não estava lá e você Não, que tá falando que tava. com certeza, eu entendo a sua indagação. E como é que ele conseguiu o vídeo de meses atrás? Porque com certeza os vídeos do Ministério também, acho que duram 22 dias. Não é. Depende da máquina que cada empresa Pois é, tem. mas eu acho assim, a Polícia Federal, quando entrar no caso, ela vai conseguir pegar tudo. Não. Porque até o sinal do celular rastreado, que eu tava lá, ele consegue. Agora, tem uma testemunha que presenciou isso, ou quase isso, eu quero que você esclareça. Depois do tal estupro... Tentativa, né? Tentativa não. A lei, pelo que Agora você isso relata, é é estupro consumado. Pela Não, lei. tudo bem, gente, mas espera, você fez sexo com Não, ele? mas a lei Não. agora mudou. Não, tudo Se bem, você... gente, mas a lei aqui vamos no lá. Brasil... Só que acontece o seguinte, o que foi colocado, até pela própria Patrícia, é o seguinte, ela foi trancada no quarto dele e ela começou a gritar. Em determinado momento, houve o quê? Alguém tocou a campainha, porque ela estava gritando, socorro, socorro, Ok. socorro. Foi nesse momento que ela estaria nua e que o deputado foi até a porta para ver quem era. E era uma ela mulher. teria colocado a roupa e ela sai e vê essa mulher. A pergunta é, como era essa mulher, toda a característica física dela, e por que você não gritou? Eu estou sendo estuprada para Mas essa ela mulher. estava sendo estuprada? Não, a versão dela. Por que você, o que você fez com essa mulher? Você viu? Foi o seguinte, quando essa mulher, ela na verdade começou a tocar a campainha do apartamento. Sim, porque você estava gritando. Isso. Eu não sei se ela tocou a campainha porque eu tava gritando, não sei o quê, mas quando começou a tocar a campainha, Feliciano teve que atender a porta. Certo. Nisso, eu nem cheguei a me vestir completamente. Eu tava com sobretudo, eu peguei as coisas, coloquei na bolsa, vesti o meu sobretudo, e na hora que ele abriu a porta para perguntar assim, tudo bem, o que a senhora deseja, não sei o quê, eu simplesmente peguei e na hora saí pela porta. Quem é essa pessoa? Essa pessoa era uma senhora, é por isso que eu quero tantas gravações do prédio, porque é uma senhora, e na hora eu lembro que ela tocou a campainha, e ela ainda perguntou assim, tá tudo bem aí, não sei o quê, e ela conversando, ela falou, eu não sabia que esse era o apartamento do senhor, deputado, e não sei o que, eu não sabia que era o senhor que morava aqui ao lado, e não sei o que, eu não sei se ela morava no prédio, ou se ela estava no apartamento Só uma coisa, ao lado. Patrícia, o deputado disse que os vizinhos lá no entorno do apartamento não existem mulheres. Não, é isso que eu tô te homens. falando. Eu não sei se a questionou vizinha- isso. Ele questionou que ele falou, olha, ela disse que era uma mulher. Aí ele fala o seguinte na imprensa, não existem mulheres, ele não tem vizinha. Não, Eu só sim. tenho vizinhos e as pessoas que São viram homens. são Tem homens. o vizinho Patrícia, dele como é que que você prova? É coisa simples. Como é que você prova que você esteve lá no dia 15 de junho? E eu tenho mais uma Qual pergunta, por que você estava sem roupa? Você Você falou que você entendeu? começou a botar roupa. Você foi de ônibus, foi de táxi ou foi de carro? Não, eu fui de carro. Seu carro? Eu fui de carro. Seu carro tem GPS? Meu carro não. Não tem. GPS. Então, detalhe, viu? A gente já esclareceu aqui diversos outros crimes e daqui a pouco a gente vai falar o seguinte: um telefone celular é a prova cabal Como? para rastrear. Todo mundo ele é rastreado por celular. Agora, Ah, tipo, ela pode mandar... Quando ela mandou a mensagem... Ah, peraí, uma prova cabal é fácil. Você não mandou uma mensagem pro grupo do WhatsApp do aborto? Mandei. Então, 30 pessoas viram e elas podem falar.
que você São tava as lá. 30, é o que eu tô te falando hoje, é porque o problema do Brasil é o seguinte. Se você vai denunciar uma pessoa de estupro... Mas não teve uma pessoa que falou, não, realmente... Não, aí é que tá, que eu vou te colocar agora. Se você vai denunciar uma pessoa de estupro e você pede ajuda para as outras, assim, olha, eu preciso que você vá depor porque você viu isso, não vou fazer Peraí, isso. mas calma. A única coisa que você precisava dizer é o seguinte: mandei uma mensagem no grupo do WhatsApp e tal. Alguém recebeu em tal hora? Porque vai ter lá. Oi, Não, gente, tá eu tô no aqui. grupo, exatamente. Oi, E é por isso que tem eu quero isso? tanto. Mas tem isso? Oi, estou aqui, 9 horas da manhã, não tem ninguém aqui. Você tem isso no grupo? Você falou que você mandou uma mensagem. No É grupo, fácil. sim. Você mandou uma mensagem, ó, gente, vocês não estão aqui, são 9h10 da manhã. Você falou que você mandou pro grupo Isso, das no pessoas. grupo da lá CPI da Uni. Da CPI da Uni, certo? Isso. Então, essas mensagens. Por que você não apagou isso? Você tem isso? Não, aí que eu tô te falando. A partir do momento que a Polícia Federal entrar no caso Mas e você pegar, tem isso no seu celular? Tenho, eu tenho todas as provas que, por exemplo, Mostra pra mim. e o áudio? Cadê o áudio que eu conversei Tá, com... mas essa aí do- Eu não tô do- com meu celular aqui agora, Mas mas o grupo eu você posso tem. te mandar. Mas uma coisa que eu falei, por exemplo, que é a prova mais assim, porque uma coisa que eu vou te falar, Luciana, como mulher, eu não teria por que denunciar um pastor que até então era da minha base aliada. Não. Mas, desculpa, dá licença. Aí, olha só, a maior prova que eu tenho disso tudo é o áudio com o Bauer, que eu não vejo ninguém comentando, onde o próprio assessor do Feliciano me procurou e no áudio ele fala, ele afirma o que o Feliciano fez. E ele fala, eu vim aqui te conversar porque eu sei do que aconteceu. E eu ainda pressiono ele, eu falo, você sabe o que o Feliciano fez comigo? Não sei o quê. E o próprio assessor do Bauer fala. Agora, por que você divulgou tantos prints na internet e justo esse você não tem? O que seria a prova print cabal? não é nada, você tem que mostrar o celular. Sim, porque print sim, pode é ser isso que eu te falso. Não, mas é falei. que foram divulgados vários prints. Patrícia, estou fazendo aqui, questionando. Por que esse, que era o mais importante, você não divulgou na Eu acho que imprensa? o mais importante era da agressão na boca, porque a agressão... A foto. E por a que foto que não é foi fazer importante. também? E Essa assim, foto é desculpa eu te importante. falar, mas se você é agredida, você me parece uma menina inteligente, uma menina que fez faculdade, esclarecida. A pessoa é agredida, não importa quem foi. Você vai na polícia e fala, olha, eu fui agredida. Esse dia você saiu de lá com um soco na boca, tinha sido presa. Foi no levou partido. Levou um chute, tentativa de estupro. Você foi pra casa e foi fazer nada? Não, eu não fui pra casa. Foi pra onde? Eu fui pro partido. E todo mundo viu que você estava machucada? Eu fui no partido. E eu falei o nome das pessoas que eu conversei no partido. Botou gelo. Não, o soco na boca foi muito leve, assim. Ficou roxo, mas não precisou colocar gelo. Não sei o Tá. quê. O chute na perna, que é o que eu tenho a marca até hoje. Deixa eu ver a marca. Pô, mas 2 meses a marca? O chute que ele me deu, se você passar a mão, que é uma coisa que até eu fui no IML, fiz o exame de corpo de delito, a carne ficou maior. E assim, qualquer um que passar a mão vê. E no mesmo dia eu fui pra dentro do partido, porque eu sabia. Você estava descontrolada? Com Você certeza. falou com Mas, quem? Patrícia, Falei com a Denise. você não foi na delegacia, porque o correto é ir na delegacia. Você foi no partido e você queria o que do partido? Primeiro, se você chega na delegacia hoje, uma mulher chega na delegacia hoje falando que foi estuprada, que foi abusada. Você não foi estuprada, houve uma tentativa Sim. de estupro. Não, Sim, pera mas um eu tô pouquinho. falando o seguinte. Te corrigir. Pela nova lei penal, o que ela relata é consumo. Hoje não precisa mais. Hoje, ela a relata. tentativa, o abuso Ela sexual relata, considerado estupro, ela mas, relata. né, Lordela, Mas mas isso aqui, só sim, o que a menos. Luciana está dizendo é que não houve o fato consumado. Não isso houve a houve. penetração. Olha, que a ela- lei pode entender que foi, mas não houve penetração. Não, Você tudo ficou bem. pelada, não Ok. houve nada disso. Pode até... Não houve penetração. Então, não houve. A pergunta é, por que você não foi na delegacia e foi no partido? O que o partido poderia fazer numa situação dessa? E fora que você falou que você estava colocando a roupa, por que você estava sem roupa? Porque é uma coisa que tá no BO, que assim, é uma coisa que eu fico extremamente com vergonha de falar, porque eu acho que isso aí é muito íntimo, mas é uma coisa que está no boletim de ocorrência, onde relata exatamente o que aconteceu, como foi o fato. E assim, no caso eu estava com o vestido tem até hoje a marca do que aconteceu no dia, e eu coloquei o sobretudo, coloquei o vestido na bolsa e saí. Tipo problemas femininos. Oi? Tipo problemas femininos? Por que você tirou o vestido que eu não entendi? Não, eu tirei o vestido porque ele mandou eu tirar o vestido. Você falou Calma, que ele, eu não inclusive, entendi ele nada obrigou disso. você a tirar o vestido. Peraí, é gente, isso? eu pulei essa parte. Em que momento você tirou o vestido? Não, porque você está me perguntando agora como é que eu coloquei a roupa Não, e tudo eu não mais. sabia que você tinha ficado pelada. Não, porque você acabou de perguntar, e é isso que eu tô te falando. Os detalhes em si, eu não gosto de dar, mas o que eu tô te falando é o seguinte, no Entendi. BO, eu coloquei o seguinte, quando o Feliciano começou a me ameaçar, que ele me colocou no quarto, etc., Aham. uma das ameaças que ele fez foi começar a tirar a roupa. Ele E te é por isso ameaçava que- com o quê? Ele estava armado? Não, ele não estava armado, ele estava com uma faca. Que o Uma vestido, faca? sim, e o vestido tem essa marca até hoje. E na hora que a moça começou a tocar a campainha e tudo mais, eu estava com o sobretudo, eu coloquei o sobretudo, coloquei o vestido dentro da bolsa e saí. Entendi. E aí, no caso, respondendo a sua pergunta, eu fui para dentro do partido por quê?
Porque eu achei que quando eu chegasse no partido, que eu mostrasse as coisas, o partido iria falar assim, olha, a gente vai te dar pelo menos um advogado para ir com você na delegacia. Mas o partido dele... Você é uma pessoa que se mostra tão inteligente, quase formada em jornalismo. Quer dizer, você é uma pessoa que se expressa tão bem, esclarecida. O caminho natural era você procurar um parente próximo, um amigo, alguém que na polícia, um apoio e ir a uma delegacia, porque você não precisa ir nem com um advogado ir lá e falar, olha, eu fui machucado. Não discordo do senhor, mas eu vou te falar uma coisa assim, não como mulher, eu acho que vale assim para muita gente. Quando você chega numa delegacia sozinha, sem o acompanhamento de um advogado, eu não sei aqui em São Paulo, porque eu não moro aqui, mas eu moro em Brasília. Quando você chega na delegacia em Brasília, com um caso assim mais sério, se você não tiver com um advogado, eles sequer te dão atenção. Entendi. E assim, já aconteceu de outros fatos que eu sei, assim, que eu presenciei, a pessoa chega na delegacia. Agora, Patrícia, e o delegado pergunta se o partido não te deu atenção, por que você não pegou um advogado e não foi para a delegacia em Brasília? Moça, eu cheguei no partido. Não, o partido não te deu atenção. Mas por que você não depois não tomou providência? Lornella, o que eu não entendi também, primeiro que eu não sabia que ela tinha tirado a roupa. Por algum motivo ela tirou a roupa, ou ele mandou, ela está acusando o Marco Feliciano. E depois, ela colocou um vídeo, isso que todo mundo ficou indagando, entendeu? Se você realmente sofreu tudo isso, você teria saído de lá, teria ido na polícia e colocou um vídeo desmentindo, dizendo que ele não fez nada. E você me explica por que você fez isso. Coloca aí. Oi, gente, meu nome é Patrícia Leles. Eu quero começar esse vídeo falando que eu não tô sequestrada, eu tô super bem, tô trabalhando, não tem nada a ver dessa história. O professor e jornalista Hugo Stewart postou uma história assim absurda envolvendo o pastor Marco Feliciano e usando as minhas iniciais, onde várias pessoas vieram me procurar para saber se sou eu a pessoa dessa história toda e etc. E assim, essa história não existe, é uma história mentirosa. Esse professor e jornalista Hugo Stewart tem me procurado. Eu já avisei que eu não vou falar sobre, porque é uma mentira, isso não tem nada a ver, assim, eu tô super bem, não fui sequestrada, não tem nada disso, e assim, a história não confere, ele envolveu outras pessoas que não sei por que ele envolveu também, não sei o porquê que ele está criando essa história, mas esse vídeo é para comprovar que eu tenho uma relação muito boa com o pastor Marco Feliciano, é um pastor muito abençoado, que abençoa muitas pessoas, inclusive a mim. E eu tô super bem, continuo aqui falando que essa história é uma história mentirosa e que ele postou isso por livre e espontânea vontade, que eu não tenho nada a ver com essa história realmente. De qualquer forma é isso, estou super bem e por favor não propaguem histórias mentirosas. Patrícia, quando você gravou esse vídeo? Aqui em São Paulo já. Quando? Foi, eu não lembro a data exata, mas foi ali na primeira semana de agosto. Esse vídeo, quem gravou, na verdade, foi a filha do Bauer, que chama Cynthia Bauer. Ela estava no carro, foi ela quem estava gravando o vídeo. E esse vídeo já foi quando as coisas começaram a estourar. As pessoas já começaram a falar e tudo mais. E o Bauer me ligou desesperado, falando assim, menina, você vai fazer esse vídeo agora, não sei o que você vai fazer, vai fazer. Ela falou, desce do quarto agora. Quando eu desci, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Ele já sabia onde você morava aqui em São Paulo? Não moro aqui em São Paulo. Mas você estava aqui em São Paulo? Eu estava aqui em São Paulo. Como é que ele sabia onde você morava? Onde você estava? Porque foi o seguinte, aí é que entra as pessoas na história. Chegou dois rapazes, na verdade, aqui de São Paulo, que chama Marcelo e Emerson. Eles foram até Brasília, eles me conheceram pela internet, por conta da minha página na internet. E eles entraram em contato comigo e falaram assim, olha, o Emerson falou pra mim que ele era produtor da Record de Campinas. E o Marcelo cuidava dessa parte, ele tinha muito contatos com igrejas, não sei o que, ele fazia palestras, ele fazia esses contatos. E eles entraram em contato comigo, pela internet, para fazer um contrato. Né? E eles chegaram aí em Brasília, tanto o Marcelo quanto o Emerson. Eu cheguei a assinar esse contrato com o Marcelo. E aí o Emerson virou para mim, quando estava lá em Brasília, e falou assim, olha, a gente está precisando de uma jornalista lá na Record. Em São Paulo. De São Paulo. E eu vou conseguir te levar para lá para você fazer essa entrevista de emprego lá na Record de São Paulo. Te trouxe para São Paulo. Me trouxe para São Paulo. Okay. Ele mandou passagem, hospedagem, tudo certinho. Quando eu cheguei no hotel... O Bauer estava no hotel. No primeiro dia que eu cheguei, o Bauer estava no hotel. Você já conhecia o Bauer? Já conhecia o Bauer, porque anteriormente... Do partido. E anteriormente ele sentou, que foi quando ele teve aquela conversa comigo, que está no áudio. A gente vai ouvir a conversa. Tem a conversa aí? Tela com o Bauer, sim. Vai chegar a conversa. Mas antes de chegar a conversa, então, e aí ele falou que você tinha que fazer esse vídeo, é isso? Foi o seguinte, quando esse jornalista postou isso na internet, as pessoas começaram a compartilhar e tudo mais, e ligaram, porque ele postou com as iniciais PL. Tá. Aí
Aí no post ele falou, mas jornalista de Brasília, não sei o que, o pessoal começou a me procurar. Patrícia, mas por que você falou, você tinha sido torturada, que você falou, você é uma menina de 22 anos, foi torturada, levou um soco, levou um chute, o cara te humilhou, você está dizendo tudo isso, por que você grava um vídeo dizendo que ele não fez nada? Exatamente, Desculpa. é isso que eu tô te colocando agora. Tá. Porque foi a base de ameaça. Tanto é que no vídeo... Você estava bem calma. Não, agora assim, uma coisa que eu posso te falar, eu sou extremamente vaidosa. Se você me olhar na internet, eu jamais gravaria um vídeo do jeito que é o vídeo que tá... sem maquiagem. Não, não tava só sem maquiagem. Assim, eu tava acabada, né? Desculpa, Tava horrorosa. meio, vendo você aqui, você realmente está Eu bem sou uma mais pessoa extremamente bonita. vaidosa. E na noite anterior, porque esse jornalista postou isso na internet um dia antes. E na noite, toda hora o Bauer me ligando. Você tá conversando com alguém? Você tá contando história pra alguém? A gente vai fechar isso, vamos dar um jeito, não sei o quê, não conta pra ninguém. E assim, foi a noite inteira me perturbando. Certo. E aí, quando ele chegou, quando foi de manhã, que ele falou assim, olha, desce agora, porque a Cíntia tá embaixo. Você desceu. Aí eu falei, quem é Cíntia? Porque até então eu não sabia Tá, que você ele desceu, era filho. era Eu filho desci. Na hora ela falou, olha, sou filha do Bauer, a gente vai ali fazer esse vídeo agora. Eu falei, como assim? Não sei o que, não, você vai ali fazer esse vídeo agora. E aí eu entrei no carro, tanto é que eu tô no banco de trás do carro. Quem segura o celular para fazer o vídeo foi a Cíntia Bauer. Aí tem outro vídeo. E aí ela pega, desculpa, eu já vou chegar. Ela pega, o Bauer manda para ela por celular um roteiro. E aí eu treinei várias vezes, ela falou, olha, todo mundo sabe que você fala muito bem. Você fala bem. Você é jornalista, você fala muito bem, então a gente vai fazer isso, vai ficar muito bem. Fiz o primeiro vídeo que não deu certo, porque quem me conhecia começou a falar, tem uma coisa estranha nisso. Ah, como, vocês viram o primeiro vídeo? Não, o primeiro vídeo, o pessoal começou a salvar Você o postou? vídeo. Não foi eu quem postei. Eles salvaram o vídeo e começaram a repercutir na internet, falando, olha, quem conhece a Ficou bom. Patrícia sabe que não tá Aí fez o que tá uma coisa segundo errada. Aí o Bauer, nisso, chegou no hotel e falou assim, menina, você vai se arrumar agora, porque todo mundo sabe que você não anda mal arrumada, você vai se arrumar agora, a gente vai fazer um vídeo bom. Ok. E aí foi quando ele falou assim, vamos fazer um vídeo aqui numa parede branca mesmo do fez? hotel. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, porque aí eu já estava sendo ameaçada. Desde o primeiro vídeo eu comecei a ser ameaçada. A gente tem aqui o áudio. Vocês têm o áudio aí? Já chegou? Da ameaça que ela disse. Já chegaram? Já chegou, desculpa. Então coloca aí o áudio. Esse seria o áudio que ela disse que ela Segundo foi ameaçada. vídeo. Vamos lá. Se você conhece o Marco Feliciano, se você trabalha com ele, você com certeza deve saber da conduta dele, da índole dele. Então, assim, não sejamos hipócritas. Eu não estou aqui para ganhar absolutamente nada de ninguém. Se o senhor chegar aqui e falar, eu quero... Vou te dar tanto... Desculpa. Se você chegar aqui e falar assim, olha, eu te dou tanto, não sei o quê, não aceito. É só isso? Não era esse vídeo. O vídeo que ela falou esse- é o outro. não, esse áudio. Esse é o áudio do Bauer. Tem mais? Tem, é um áudio de mais de 1 hora, onde tem uma parte que ele fala que sabe o que o Feliciano faz. Mas seria importante colocar esse segundo vídeo onde ela diz que se arrumou, que é o segundo vídeo onde ela nega o estupro. Aqui ela negou também. Não, mas ela tem outro vídeo. Sim, é o segundo vídeo que eu gravei que é o Bauer... Como é que eles estavam te ameaçando? Desculpa. O Uma Bauer, arma? o Bauer ele é aposentado da polícia. Tá. E ele tem porte de arma. Eu tenho aqui o segundo vídeo, você explica, tá? Claro. Eu vou colocar o seu segundo vídeo. Isso aqui é você. Oi, gente, olha, a última vez que eu tô vindo aqui para desmentir toda essa história que jornalistas esquerdinhas inventaram envolvendo o pastor Marco Feliciano, que blogs e sites que não são confiáveis colocaram a nossa foto juntos. Eu estou aqui para mostrar que eu não estou desaparecida, eu estou super bem. A todos esses jornalistas que me ameaçaram, falando que eu tinha que contar a verdade, não sei o que, eu tô aqui falando a verdade. A verdade é que vocês estão mentindo, tá em época de eleição e o que vocês querem é destruir a direita, mas não é desse jeito que vocês vão conseguir. O pastor Marco Feliciano é uma pessoa íntegra, cuja qual eu tenho um contato muito bom, sempre muito respeitoso, muito amigável. Então, assim, não propague mentiras, não envolva as pessoas nisso e não esperem que eu minta também, porque isso não vai acontecer. A todos os jornalistas que estão inventando esse tipo de mentira, que estão entrando em contato comigo, falando, Patrícia, você tem que falar a verdade, estou aqui falando. Esses prints que vocês estão postando são coisas absurdas, são prints infantis, que até uma criança de 5 anos faz isso. Inventar e-mail no meu nome, o e-mail assessoria patricialeles@gmail.com é um absurdo. Esse e-mail pessoal não é meu, esse e-mail não é o meu e-mail pessoal, é um e-mail que foi inventado. Então, por favor, parem de propagar mentiras. Esquerda vai trabalhar, vai bater em coisas de verdade, porque não é dessa forma que vocês vão destruir a direita, tá bom? Nossa, mas você parece tão incisiva e persuasiva. Você Sim, foi na hora coagida a desse gravar vídeo, isso? na hora desse vídeo tem um fato muito interessante, porque quem Aonde estava foi? no... Aonde foi? Então, ele queria gravar no hotel e tudo mais. Na hora eu virei pra ele e falei assim, Bauer, vamos gravar em um parque pra ficar uma coisa mais natural e tudo mais. Porque que eu já pensei, se der algum problema,
eu já estou num parque. Tanto é que eu tento mostrar atrás do vídeo uma estátua. Eu não sei o nome do parque onde isso foi gravado aqui em São Paulo, porque como eu não moro aqui, eu não sei. Mas pela estátua a gente consegue ver o parque. E tem um fato muito interessante nisso, é que quando esse vídeo foi gravado, eu estava com o Bauer, o Emerson, o Bauer me ameaçando, o Emerson também, mas tinha um porém. Eu tenho uma amiga que mora aqui em São Paulo, que minha mãe falou pra ela, olha, a Patrícia tá aí, vai lá e tudo mais. E na hora eu falei, olha, a minha amiga tem que ir comigo. E a minha amiga não foi chamada pra depor. Porque na hora que ela viu eles fazendo isso, essa minha amiga virou pro Bauer e falou assim, Bauer, isso não tem que ser feito não. Só que o Bauer não, como tava na frente da minha amiga, ele era mais assim, mais tranquilo. Mas aí ela virou pro Bauer e falou assim, olha, eu acho muito estranho ter que fazer isso, porque o fato aconteceu. Mas, Patrícia, e o VT? A gente tem aqui, Luciana, por favor, tem que falar. Você está com o Bauer, vocês parecem numa mesa, amistosos. No lobby do hotel, entendeu? parece. Você, inclusive, está numa foto Depois. no jantar. Exatamente. Por que, assim, uma pessoa que te ameaça, depois você vai jantar com ela? E fica tudo É numa aí boa. que Coloca aí o vídeo. Abraçou ali. Sim, uma relação amistosa. Esses vídeos são no próprio hotel onde eu fiquei hospedada, que é o San Rafael. A primeira imagem que mostra foi do primeiro dia, foi quando eu cheguei no hotel, que ele até vem e eu cumprimento, eu falo, tudo bom, não sei o que. Na hora eu falei, tá aqui. Certo. O segundo vídeo foi no segundo dia. Até então ele não tinha me ameaçado. E a todos foto esses vídeos, a foto que vocês estão juntos no restaurante, jantando. que é a foto que tem 4 pessoas, exato? Sim. Na verdade, foi um almoço, onde está eu, o Emerson, o Marcelo e o Bauer. Até então, eles não... Quem é o Marcelo? Marcelo é uma pessoa que eu te falei, que entrou em contato comigo pela internet, se identificando como Como é que produtor. eles sabiam? Eles todos se conheciam? Aí é que a gente está colocando a questão agora. Porque Emerson, Marcelo e Bauer se O conheciam. Emerson não é o motorista? Não. Não, peraí que eu confundi agora. Ela, Wagner é o Ah, motorista. Wagner, desculpa. Na verdade, o Emerson te acusa de querer vender história, né? A gente tem um áudio do Você o Emerson. acusa também. A gente tem um áudio do Emerson Mas então, por que que... você senta pra almoçar com esse povo? Eu não tô entendendo. Porque até então, a foto, até então, não tinha tido nenhum tipo de ameaça. Porque Mas até o que então... que o Bauer tem a ver com isso? Ele tinha... Mas, Patrícia, por que você veio para São pra Paulo? fazer um negócio pra quê? Record. Você mora em Brasília. Ela veio pra cá pra fazer uma entrevista pra Eu Record. sei, mas, E o que ela sentou com o Bauer? O que Tem tem a ver com conversa aí de até de 1 milhão, que depois cai para 50 milhão? mil e que dá 50 Não, acho mil. que nessa conversa de 1 milhão eu não cheguei nem a saber. A conversa que eu sei até o momento é que o Emerson negociou dinheiro e não sei o quê. Porém, aí é que eu tô te falando. Negociaram dinheiro em seu nome? Aí é que tá. Quem negociou dinheiro em meu nome? Que hoje a gente tem certeza, depois que a polícia entrou e tudo mais. Quem negociou? Arthur Mangabeira. Ele Inclusive, chegou... você pediu pro Bauer matar o Arthur, né? O vídeo tá cortado. Não, eu queria assim, pedir... Você fala assim, desculpa, eu tenho que falar Deixa eu como é que explicar tá. a situação. Arthur Mangabeira é namorado da Luana Bastos, da internet. É uma blogueira bem conhecida também. O negócio tá piorando. Ele chegou em mim e falou assim, olha, ele sempre se colocou a mim sendo um agente da ABIN. Ele sempre falou, eu sou agente da ABIN. A gente já tinha tido problema antes, porque a Sarah Winter brigou com a Luz... Mas o cara fala que é agente da BIM, pode falar? Tá bom. Ele falou que era agente da ABIN. Há muito tempo atrás, há uns meses atrás, a Sarah teve um problema com a Luana. Problema sério, assim, que as duas não queriam processar a outra, não sei o que, coisa de política. Aí o Arthur entrou no meio. E o Arthur me procurou na internet falando assim, você sabe de alguma coisa do caso, não sei o quê? Aí eu falei, olha, eu não vou falar. Ele falou, não, eu sou agente da ABIN e eu estou investigando isso, não sei o quê. Eu falei, olha, o que eu sei eu conheço mais a Sarah do que a Luana. Então, não posso falar muito. Foi daí, então, que começou meu contato com o Arthur. Quando o fato aconteceu, o Arthur estava sabendo do fato, o Arthur viu a postagem lá, me ligou e falou assim, é com você? Aí eu falei, Arthur, já que você é da polícia, me ajuda. E não sei o quê, porque esse povo está me ameaçando. Se eu for na delegacia, vai piorar, que é a situação que eu estou vivendo hoje. Porque, Luciana, eu não queria estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Não queria. E eu posso dizer assim, denunciar, virar esse escândalo que virou, é a pior coisa que existe. E aí o Arthur chegou e o Arthur falou assim, eu vou resolver diretamente com o Bauer e ele nunca mais vai te procurar. Eu falei, que bom, vai lá. O Arthur se encontrou com o Bauer, é o que eu fiquei sabendo depois. O Arthur se encontrou com o Bauer no Rio de Janeiro e o Bauer deu dinheiro para o Arthur. Arthur me ligou depois, no dia seguinte, falou assim, olha, ele nunca mais vai te procurar, mas até então não sabia do dinheiro. Ele falou, nunca mais vai te procurar e etc. Mas você vai ter que fazer um vídeo desmentindo a história. Aí eu falei, Arthur, não vou fazer esse vídeo e mandar para você. Tá doido? Não vou fazer isso. Aí nisso o Arthur começou a pedir todos os dias bloqueio. O Arthur
para perder Só um todo o detalhe, contato. Patrícia, se você estava sendo ameaçada, como é que você conversava com tanta gente? Tá confuso esse negócio. Você entendeu? E você estava sofrendo ameaça de revólver. Peraí, mas Eu não assim, saí mais de Como casa. é que depois você consegue conversar com as pessoas? E olha Eu só. conversei com quem sabia de outros casos e quem falou assim, olha, eu vou te ajudar. Por exemplo, Marisa Lobo. Tá, mas peraí, gente, não bota mais gente nessa confusão que eu já não tô conseguindo lembrar de que já tem 30 pessoas que Tanta começa gente. a aparecer gente. Mas, olha só, o que eu não entendo, eu vou mostrar um vídeo seu aqui, é o seguinte, você fala, quando essa história começou a aparecer. Uma coisa aconteceu de acordo com você, entre você e o Marco Feliciano. Pra ter saído dali, ou foi você que contou ou ele? Porque ninguém tava lá pra ver. Sim. Então, se as pessoas começaram a comentar, alguém comentou. Ou foi Sim. você ou ele. Tem um caso nessa história que... Deixa eu só colocar o vídeo que está rolando uma negociação de dinheiro, que ainda teve essa história toda. Né? Você parece que estava negociando dinheiro com o chefe do gabinete, Com o Bauer. que é o Bauer. Coloca aí. Você, esse dinheiro dá pra você se resolver, concorda? Os 10? Não, eu te dar, eu dei 50 pra ele. Que? O quê? Eu dei 50 mil. Hã? Não, ele falou que você tem 10 mil. 50 mil. Faz o seguinte, esquece tudo Passa uma e régua deixa aí. comigo. Bom, eu já vou falar com você, Patrícia, mas antes eu quero falar com a galera que está me assistindo. Olha, o tempo é sempre uma briga para mulherada, né? Então não deixe o tempo estragar a beleza da sua pele. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento que a gente não quer, né? Quem quer? Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz. Sabe por quê? Porque ele age nas camadas mais profundas da pele, aonde aqueles cremes que a gente passa todo dia, eles não alcançam, gente. Então ele vai nutrindo e revitalizando a estrutura da sua pele, transformando a aparência do seu rosto e de dentro para... Olha, é de dentro, é muito importante. Coloca aí. Não deixe o tempo estragar a beleza de sua pele. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap contém bionutrientes ativos, estimula a produção de colágeno, combate o envelhecimento da pele e previne as rugas e as marcas de expressão. Imecap age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Faça o tempo parar para você também, com Imecap Rejuvenescedor. Eu tô olhando e olha, o tempo parou para a Lavínia, viu? Eu tô passada. E realmente é uma coisa importante, isso é muito conhecido na Europa. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele. É muito legal, prevenindo o quê? Sabe aquelas ruguinhas que começam a se formar, que você fala, não! Então é isso. Vai deixar a sua pele muito mais firme, com aspecto mais jovem, brilhante, tudo de bom. Então pensa comigo, o tempo, faça o tempo parar para você também. Tá aqui, ó, isso aqui que você precisa. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Você vai comprovar, acredite. Comprove você também. Imecap Rejuvenescedor está vendo em todas as farmácias do Brasil e tem garantia, né? A garantia de qualidade de Vicom Pharma. Tá aqui, ó. Tempo. A gente quer que pare, né? Eu já tô tomando. Bom, Patrícia, coloca aí o vídeo mais uma vez, só para eu dar mais uma... Eu quero ouvir, porque eu estava pensando no tempo e aí vamos voltar aqui. Bem, o tempo parou. Bom, tá chegando? Tá aí? Posso fazer uma pergunta enquanto isso? Acho que veio. Bem, Veio, tá. Simone, parei. Bem pertinente, Luciano. Você, esse dinheiro dá pra você se resolver, concorda? Os 10? Não, eu te dar, eu dei 50 pra ele. Que? O quê? Eu dei 50 mil. Hã? Não, ele falou que você tem 10 mil. 50 mil. Faz o seguinte, esquece tudo Passa uma e régua deixa aí. comigo. Agora, Luciana, você reparou o negócio Deixa a público Simone tá fazer a vendo? pergunta, que ela disse que tinha uma pergunta pertinente. Vai lá, Simone. Logo depois dessa conversa, você descobre que o Arthur supostamente teria te passado a perna e você pede pro Bauer dar um jeito nele, ou seja, matar ele. Que é Isso isso? ficou bem claro no áudio. Você vai negar isso também, Patrícia? Eu acho assim, vocês devem ter visto o vídeo, dá pra ver um corte no vídeo. Um corte nítido. E na hora eu virei pro Bauer e falei assim, Bauer, você deu 10 mil pra ele, que eu fiquei sabendo nesse dia. Aí o Bauer falou assim... 50 mil. Não, o Bauer falou, não dei 10. Eu dei 50. Eu falei, 50? Hã? Aí eu falei, hã?
Aí na hora eu falei assim, ô Bauer, em vez de me matar, mata ele. Porque ele pegou dinheiro com você, então vai lá e mata ele. Porque se ele pegou, ele passou a perna em mim no Bauer, né? Porque o que aconteceu? Ele pegou dinheiro do Bauer e eu não entreguei o vídeo. Porque o fato sempre foi, faz o vídeo desmentindo. Patrícia, mas Agora, tudo isso está acontecendo. Você falou com o Bauer, você falou com o outro, você falou com o outro. Eu não estou entendendo, você parece uma menina da KGB. Você não estava apavorada? Porque Quando você... eu estava conversando com o Não, Bauer? com tudo. Gente, você já teve uma tentativa Luciana, de estupro, eu tava Luciana, aqui... você está no lobby do hotel. Se alguém está armado, É uma menina, você né? começa a gritar e sai correndo, alguém vai tomar uma providência. Tem uma coisa muito interessante aí que ninguém comenta, eu acho engraçado que as pessoas são um pouco tendenciosas, mas ninguém comenta o seguinte, o gerente do hotel me chamou. Certo. Para conversar. Ele falou assim, o que está acontecendo? Ele me chamou, ele falou assim, vamos ali na minha sala. Aí ele me chamou para ir na sala dele, e na hora que eu sentei, ele falou assim, tem alguma coisa errada acontecendo, não tem? Primeiro porque os dois não saem aqui do hotel. Aí na hora eu falei assim, tem. Só que na hora que eu comecei a falar, o Bauer e o Emerson entraram na sala. Entendi. Eu quero mostrar agora um vídeo, porque até agora a gente ouviu o seu lado, né? Em que Patrícia Leles e o chefe de gabinete do Marco Feliciano, esse já foi. Ah, tem do advogado do Marco? Coloca aí do advogado do Marco falando, porque até agora a gente só falou com ela e deu o lado dela. O advogado de Marco Feliciano gravou um depoimento falando sobre o chefe do gabinete do deputado ter negociado, porque na realidade ele negociou ali dinheiro com Patrícia. Eu quero entender o porquê. Vamos ver. Quanto à pergunta do pastor saber se o ex-chefe de gabinete dele, Talma Bauer, estava se encontrando com Patrícia para oferecer dinheiro, para negociar dinheiro por conta de uma chantagem que ela estava fazendo, não. O deputado não sabia que o Talma Bauer estava se encontrando, tanto é verdade que hoje ele é ex-chefe de gabinete, ele foi exonerado. Assim que o deputado ficou sabendo da conduta dele, o deputado então o exonerou. Olha, todo mundo estranho. Primeiro, Patrícia, eu não entendo realmente estranho isso também. Claro, isso aí Estranho todo também mundo esse fato, questionou. contra Porque imagens. se não tem crime, por que foi negociado um estranho. valor? Deixa eu ver se eu Contra entendi. imagens não tem como, né? Sim. O cara negociou. O que eu não entendo é o seguinte, depois dessa confusão toda, por que você negociou dinheiro? Você queria matar um, o outro pegou dinheiro, falou com o cara da Não, realmente virou uma confusão. Da inteligência brasileira. Tem duas Por que você não parou, coisas. foi na polícia e falou, mãe, vamos na Você polícia que eu recebeu fui R$2 estuprada? mil, Patrícia? Oi? Você recebeu R$2 mil Não, e aí é pra que tá. ficar em Eu São Paulo coloquei esses todas dias? as minhas contas à disposição da polícia, tudo, conta, tudo que eu Patrícia, fiz mas e tudo como mais. Você se enrolou nessa história inteira. Mas aí é que tá, olha só, eu acho engraçada essa questão do Bauer, é uma questão assim muito, chega a ser cômica, né? Como é que eu chego num senhor de idade, ex-agente da polícia, supostamente mentindo sobre uma história, e aí ele com bom coração vira pra mim e fala assim, não, querido, olha só, eu sei que a sua história é mentira, mas eu quero te dar um dinheiro pra você ficar tranquila. Poderia também. Que é isso, Pô, mas Luciana? você tá falando- Pelo Ó, amor desculpa, de eu Deus. tô fazendo Aí aqui- depois o Feliciano vira e fala assim, eu não sabia da história, tudo bem, sendo que tem um estranho. vídeo na internet Agora tem uma onde coisa prova mais que eu estranha converso ainda. com o Estranho, Feliciano. estranho. Luciana, tem uma coisa mais estranha ainda. Por que você registrou 2 boletins de ocorrência com endereços diferentes e em um deles você não mencionou que ele estava com uma faca em mãos? Aí é que tá, aqui em São Paulo, eu registrei contra o Bauer, porque eu não podia registrar contra o Feliciano, porque o crime tinha acontecido em Brasília. Quando isso aconteceu, eu entrei na delegacia cedo, eu acho que foi assim por volta de umas 10 e pouco da manhã, e eu fui sair da delegacia às 5 horas da tarde, 5 horas da manhã do outro dia, da madrugada. Eu fiquei muito tempo dentro da delegacia, que foi quando o Bauer foi detido e etc. Nos 2 boletins, eu sempre coloquei para o delegado, olha, eu não sei a quadra exata, porque em Brasília são quadras, mas eu sei o bloco H e eu ainda dei detalhes. Você desce a rua ao lado do hospital, faz o balão, vira à sua direita, bloco H, apartamento tal, ao lado de tal coisa. Eu sempre coloquei detalhes, Mas ali mas tá sempre bloco deixei... T, ó. Ali tá bloco T. Pois aí, quem registrou errado, porque eu sempre falei que o bloco é H, porque ele mora no bloco H. O escrivão colocou errado? Aí, meu filho, você pode perguntar para ele, porque o bloco é o H. E o mais estranho disso tudo é que ninguém quis mencionar nessa história que a minha mãe estava junto e veio de Brasília, que a minha mãe estava junto, veio de Brasília para poder ir para a delegacia, porque foi quando uma senadora de Brasília entrou com um pedido no Senado, etc., que a minha mãe veio, e minha mãe sequer foi ouvida pelo delegado. E a minha mãe está com o braço roxo até hoje, porque quando ela foi chamar, quando minha mãe chegou, não deixaram ela sequer entrar no hotel. Por que ela tá com o braço roxo? Porque o Emerson puxou a minha mãe.
Mas a minha mãe chegou na delegacia... Tá com o braço roxo até hoje? Tá com o braço roxo até hoje. 2 meses depois? 2 meses depois? Gente, no dia que a gente foi registrar a ocorrência, agora. Ah, bom, pelo amor de Deus. Agora é agosto. Eu falei, gente, Tem um moço chamando ali. É agosto. Ah, não. Agora, Luciana, só uma coisa que eu quero saber. Você esqueceu de mencionar a faca? Porque a faca era uma coisa muito Eu não importante. esqueci de mencionar. A advogada que estava presente no dia, ela viu realmente todo o relato, ela viu tudo. Quem colocou o bloco H, Tudo bem, pode mas e a voltar faca? que alguém... Falei, porque o que aconteceu? Quando eu cheguei na Você não delegacia... tem que assinar aquilo no final? Tive que assinar. Você não leu? Não, na verdade, tem um fato aí também muito interessante que eu sequer peguei a Segura esse BO. fato, porque tá confuso. Gente, porque não A tem que minha assinar o advogada quer BO? Não falar. tem que assinar? Não, tem que assinar, tem que ler antes. E eu não peguei, não me entregaram um BO. Gente, Não essa quiseram me história entregar. tá uma história que eu vou falar que tá difícil. Não tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, porque eu tô precisando. Se acalme total, né? Boa noite, doutora. Boa noite, Deixa, Luciana. eu vou passar aqui por ela, tá? Deixa. Vai, Rebeca. Doutora Rebeca, obrigada. Realmente uma situação difícil de entender. A gente não quer ser tendencioso nem para um lado nem para o outro, mas é que é muita informação. O que você pode falar sobre a sua cliente? Sim, a gente está no caso há 24 horas. Dessas 24 horas foram 9 horas conversando com a Patrícia. Então a gente tem muita gente envolvida no caso. E das provas que foram apresentadas pelo pastor e pelo deputado federal Feliciano, nós já conseguimos confrontar, inclusive algumas que foram apresentadas hoje, tá? Conversei com a Simone e já apresentei algumas dessas provas para a Simone, tá? E a gente vai conseguir derrubar todas essas provas que foram apresentadas aqui. O BO foi mandado para o STF, para o Supremo. Agora nós temos, o doutor sabe os próximos passos, né? PGR vai denunciar ou não. Esperamos que sim. Temos 4 pedidos, inclusive, de senadores, deputados, pedindo a denúncia, né, que seja aceita a denúncia, que seja feita a denúncia, e aí volta para o Supremo para aceitar ou não. Nós estamos convictos de que vai ser aceito. Nós temos prova. É confuso, né? Até porque a vinda da Patrícia aqui não está diretamente conectada ao estupro. Entendi. Nós temos outras provas e outros... Doutora, só um detalhe. Aquele vídeo que o deputado foi falar com o ministro do Trabalho, aquilo é um vídeo oficial. Como é que a senhora vai refutar o vídeo? Nós confrontamos horário. Okay. Foi postada uma foto do deputado com o ministro naquele dia, 8h51. Ele mostra entrando no Ministério do Trabalho às 8h56. Entendi. Bom... Olha, eu queria dizer o seguinte, eu espero que realmente essa história termine bem para você, porque você é uma menina. Eu espero que de qualquer forma você consiga seguir sua vida, ter o futuro brilhante pela frente. Uma coisa que eu queria deixar aqui, Luciana, é que existem... Segura, eu vou para os comerciais, quando eu voltar você fala um pouquinho mais, tá bom? Tá ok. Mas eu quero realmente que você fique bem, porque, nossa... Não, com certeza, obrigada. Não é? Claro. Eu vou para os comerciais, quando a gente voltar você fala o seu recado, tá bom, querida? Já volto. E hoje acusa o pastor Marco Feliciano de estupro. Antes de mais nada, eu quero dizer que a gente sempre tenta fazer um programa imparcial. Eu não quero, como a gente não sabe ainda, não foi feita a cariação, a história toda, eu não posso acusar ninguém. Eu simplesmente, era você que estava aqui, então eu te perguntei tudo o que eu queria saber. Você me desculpe se de alguma forma eu pareci tendenciosa, não foi a minha intenção, foi justamente porque eu estava curiosa. Sim. Agora, se realmente aconteceu tudo que você está dizendo, eu sinto muito por você, muito. Você quer falar? Não, o que eu quero falar é assim, existem outros casos. Existem outros casos. Só que essas pessoas, sempre mundo que tem coisa dentro é difícil, não é essa pessoa que ele aparenta ser. Ele é um homem totalmente controverso, ele é um homem que ataca os gays, que atacam as feministas, que atacam até mulheres do lado aliado dele. Então assim, o meu apelo é, denunciem também se tiver nem outra pessoa, porque a partir de como ele vai ter como ele fingir as coisas. A Polícia Federal entrando vai apurar tudo. Ok, Patrícia, muito obrigada.